temos vindo aqui sempre fazer anúncios das medidas que temos publicado, né? Medidas que estamos pensando, medidas que anunciamos e medidas na hora da publicação, até para poder tirar a dúvida das medidas que estão sendo colocadas. Então, hoje é sobre as medidas da nova possibilidade de saques do FGTS. Essa medida ela foi anunciada num conjunto de medidas que nós fizemos dia 16 de março, e agora publicamos hoje, assinada hoje pelo presidente Bolsonaro, a medida provisória que regulamenta essa possibilidade. Tenho dito aqui, durante todas as vezes que nós estamos aqui divulgando algo, que todos os anúncios que fazemos precisa ser implementado, estruturado, fazermos notas técnicas, pareceres, checarmos a parte orçamentária, por isso leva um tempo do anúncio até a implementação de fato, para que a gente possa ter segurança em tudo que a gente está fazendo e que os recursos possam chegar ao cidadão. Essa medida, a gente tem separado as nossas medidas entre auxílio aos vulneráveis, amparo aos vulneráveis, às pessoas que durante esse momento estão precisando de mais amparo, de mais ajuda, medidas de manutenção do emprego. É nossa intenção que as empresas, mesmo diante da parada da atividade econômica, possam manter o emprego das pessoas e medidas de combate ao coronavírus, com um repasse de recursos aos ministérios que precisam e para os estados e municípios. Essa medida enquadra-se na parte de auxílios vulneráveis. Estamos dando recursos para aqueles que precisam, no momento mais difícil. Ela versa sobre a gente pegar os recursos que tinha dentro do PIS/PASEP, do saldo das contas inativas, o pessoal aqui vai fazer um detalhamento maior, juntar isso com o FGTS, dando a possibilidade que novos saques sejam feitos. A elaboração foi feita entre BNDES, Caixa, Banco do Brasil e os conselhos que cuidam do FGTS e do PIS/PASEP, para que a gente pudesse ter uma medida estruturada que possa funcionar bem, né? Durante as próximas semanas ainda teremos a implementação dela. Mas meus colegas aqui vão explicar. Então, aqui hoje, Valderi Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério, Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica, Júlio César Costa, diretor do programa e presidente do Conselho do FGTS, e Gustavo Tillman, diretor do Departamento de FGTS e CODEFAT. Então, vou passar a primeira palavra para o Valderi Rodrigues, para fazer a explicação geral sobre o programa. Por favor, Valderi. Obrigado, secretário Guaranis. Boa tarde a todos. Essa medida ela é importantíssima e ela vem em um momento em que o dinamismo econômico requer respostas rápidas do governo e respostas com alta efetividade. O FGTS é um fundo privado e ele receberá aportes de contas datadas até 1988 do PIS/PASEP, e será um aporte de liquidez de uma magnitude aproximada de 21,5 bilhões de reais. O FGTS, então, com esses recursos advindos do PIS/PASEP, poderá, então, por ter ativos recebidos com maior liquidez do que os passivos, poderá ter uma capacidade de pagamento. E o valor feito internamente pela Secretaria de Política Econômica, aqui com o nosso secretário Adolfo Saxida, com os diretores Gustavo Tillman e Júlio César, os números possibilitaram com que o saque atinja o valor de até R$ 1.045. Esses números, isso será detalhado à frente, permitem uma sustentabilidade do fundo. E, novamente, não há nenhum comprometimento do funding associado, por exemplo, à construção civil. Então, é uma medida de alta efetividade, vem num momento propício para enfrentamento do coronavírus, onde os cotistas terão direito a recursos que a eles pertencem. Então, muito bem-vindo. E tem um ponto fundamental, que aí encerro a minha fala, que é o impacto fiscal dessa medida. Do ponto de vista de impacto primário, nas contas primárias, não representa uma nova despesa, é diferente de outras despesas associadas a medidas legítimas e justificáveis que nós já fizemos. Essa ainda tem uma característica positiva de não impactar o nosso déficit primário, que já temos, em termos de esforço adicional, um valor próximo a 4% do PIB, né?
Está sendo projetado aí para vocês, eu peço para colocar nos 2 últimos slides, uma comparação do nosso esforço fiscal com demais países. Então, acho que um pouco à frente, um pouco acima, aí, exatamente esse slide traz a comparação do conjunto de medidas fiscais que foram anunciadas até hoje pelo governo, o impacto no resultado primário, e o Brasil está bem nesse perfil. Nós temos aí colocados os resultados para o Brasil, um impacto da ordem de 3,5% do PIB de esforço adicional. A média dos países avançados é 3,1% do PIB de cada país, obviamente, e a média dos emergentes é 1,6%. Então, o nosso esforço primário, ele já está bastante substancial. Nós estamos sendo rápidos e diligentes e buscando efetividade em cada uma das medidas. O próximo slide e último, por favor. Essa é a comparação com os países emergentes. E aí a barra verde é exatamente o Brasil, com 3,5%. Nesse conjunto de países emergentes, nós temos mais de 10 países. O Brasil está na 2ª posição. Apenas o Chile, com um valor de 4,7% do PIB, tem um esforço fiscal primário, com impacto no resultado primário, maior do que o Brasil. Portanto, estamos diligentes, atentos, e essa medida do FGTS, ela não aumenta esse impacto no primário. Por isso mesmo, mais uma vantagem para esse desenho bem colocado e bem formatado para o FGTS. O secretário Saxida apresenta informações mais detalhadas do mecanismo. Obrigado, secretário Valderi. Eu gostaria de dar alguns detalhes sobre os grandes números dessa medida. 60 milhões e 800 mil trabalhadores vão ser diretamente beneficiados por essa medida. Nós esperamos que sejam sacados até 36 bilhões e 200 milhões de reais. 30 milhões e 700 mil trabalhadores vão poder sacar absolutamente tudo que eles têm no FGTS. 30 milhões e 700 mil trabalhadores poderão sacar todo o seu recurso no FGTS. Se nós somarmos esse número com o saque que foi propiciado no ano passado, 66 milhões de trabalhadores brasileiros puderam sacar absolutamente tudo que eles tinham no FGTS, devolvendo assim o dinheiro do trabalhador ao trabalhador. E friso, nenhum brasileiro fica para trás. Eu gostaria de mudar um pouco o protocolo aqui, eu vou passar para os meus colegas falarem sobre a medida em mais detalhes, mas eu gostaria de comentar algumas coisas de bastidores com os senhores. Como é que essa medida foi elaborada? Muitas vezes a gente vê o anúncio da medida e não sabe exatamente como é que ela começou. Em dezembro de 2019, o ministro Paulo Guedes me ligou e expressou algumas considerações. Ele me disse que estava preocupado com o surto de uma nova epidemia que estava ocorrendo na China naquele momento e que ele tinha dúvidas se essa epidemia seria contida na China ou se teria efeito sobre todos os países do mundo. Então, em dezembro de 2019, o ministro Paulo Guedes pediu à Secretaria de Política Econômica que começasse a elaborar um conjunto amplo de medidas que, caso fosse necessário e caso a epidemia do coronavírus na China se espalhasse ao redor do mundo, que quando isso chegasse ao Brasil, nós dispuséssemos de um amplo arsenal de medidas para uma resposta rápida a isso. Essa conversa ocorreu em dezembro de 2019. No dia 9 de março, na reunião semanal de segunda-feira pela manhã,
o ministro Paulo Guedes deu ordens expressas para que a SPE apresentasse parte de suas propostas de combate à crise. Eu friso o dia 9 de março. Por quê? Porque no dia anterior ocorreu um impasse entre Rússia e Arábia Saudita sobre a questão do petróleo. Então, no dia seguinte, pela manhã, antes da abertura dos mercados, o ministro Paulo Guedes já havia pedido à SPE para separar o conjunto de medidas e preparar uma apresentação. No dia seguinte, 10 de março, a Secretaria de Política Econômica apresentou ao ministro Paulo Guedes, junto ao secretário Valderi Rodrigues, um conjunto inicial de medidas, que já somavam 85 bilhões e 600 milhões de reais, com impacto fiscal de 13 bilhões. O ministro não ficou satisfeito e pediu uma nova apresentação, onde nós deveríamos incluir novas medidas fiscais de maior impacto. No dia 13 de março, foi apresentada um conjunto de medidas que montavam 108 bilhões de reais. Lembro que essas medidas já estavam em gestação desde dezembro de 2019. Quando o anúncio público das medidas foi feito em 16 de março, numa segunda-feira à tarde, isso foi apenas a consolidação de uma série de medidas que tinham começado a ser elaboradas em dezembro de 2019. Isso coloca o Brasil como um dos países mais rápidos e eficientes na elaboração de medidas econômicas no combate à recente pandemia. Faço aos senhores um convite. Vamos comparar quando o Brasil anunciou as medidas econômicas, no dia 16 de março, com o estresse de saúde pública que havia no Brasil naquele momento. Vamos pegar essa comparação e comparar quando os Estados Unidos anunciaram seu conjunto de medidas e o estresse de saúde pública nos Estados Unidos. Quando a Alemanha, quando a Europa, quando a Inglaterra, quando vários países do mundo anunciaram suas medidas e o respectivo estresse de saúde pública. E todos nós chegaremos a uma conclusão simples. Quando o Brasil anunciou seu conjunto de medidas econômicas, em termos relativos ao estresse de saúde pública, o governo brasileiro foi, sem sombra de dúvidas, o primeiro e mais rápido a anunciar suas medidas, dado o estresse no sistema de saúde pública. Obrigado. Obrigado, Saxida. Ótimas informações. Vou passar a palavra agora para o Júlio César. Por favor, Júlio. Bom, boa tarde a todos. A ideia aqui é que eu fale a primeira parte relativa ao PIS/PASEP, e depois eu passo a palavra para o Tilma para falar sobre as questões de impacto no FGTS com o saque emergencial. Como vocês sabem, desde a MP 889 de julho do ano passado, a gente liberou totalmente para saque os recursos depositados no fundo PIS/PASEP. À época, a gente tinha cerca de 23 bilhões e a nossa expectativa já era que houvesse pouco saque desses recursos. Me lembro até do secretário Valderi e secretário Adolfo falaram em torno de 2 bilhões, que era a expectativa que a gente tinha à época. E, de fato, o saque foi muito baixo, a gente teve só 1,6 bilhão sacado desde então, e os recursos continuam lá disponíveis. Então, a ideia com essa medida, com essa MP, é que a gente passe os recursos que estão hoje nesse fundo PIS/PASEP, extinga esse fundo PIS/PASEP e passe esse recurso juntamente com todos os direitos, não há nenhuma retirada de direito dos cotistas, passe para que seja administrado pelo FGTS. Eles continuam nas mesmas regras da Lei Complementar 26, ou seja, saque amplo e restrito, tanto pelo titular quanto pelos dependentes e sucessores. A única diferença é que a gente tira uma necessidade de governança de 2 fundos e passa para um só. Então, além de você reduzir o custo de ter toda essa administração do fundo PIS/PASEP, agora a gente vai estar tudo dentro de um fundo do FGTS, um fundo maior, mais bem estruturado. Você também torna possível, daí a importância da medida, você torna possível realizar esse saque no valor anunciado de um salário mínimo. Então, a transferência desses recursos, que hoje estão na casa de 21 bilhões, vão ajudar na liquidez necessária, na disponibilidade necessária do FGTS para que possa ser, então, realizado o saque de R$ 1.045.
né? Como vocês sabem, esse fundo PIS/PASEP, a gente já estressou bem as características dele. Ele é um fundo desde lá dos anos 70 e desde a Constituição, da Constituição, que não há depósitos nesse fundo, tá? Houve uma consolidação tanto de PIS quanto de PASEP no fundo só, e desde a Constituição não há mais nenhum tipo de depósito nesses valores. Então são cotistas provavelmente já mais idosos, muitos deles infelizmente não tiveram ainda acesso à informação, então a dar publicidade a essa alteração no fundo PIS/PASEP é importante por conta disso. Aqueles que tenham recursos ou no Banco do Brasil ou na Caixa hoje, ou vão passar a ter no FGTS, que vão lá, os recursos estão lá disponíveis para que sejam sacados. Bom, acho que a gente pode falar mais depois nas perguntas. Eu passo a bola agora para o Tilman. Bem, muito boa tarde. Complementando aqui, pegando a segunda perna da operação aqui, a primeira já foi dita pelos secretários e pelo Júlio. A ideia é que existe uma sinergia no propósito das políticas que esses dois fundos trabalham, né? Tanto o extinto fundo PIS/PASEP quanto o FGTS foram fundados com a característica de recolher tributos para contas individuais dos trabalhadores, no intuito de formar um patrimônio que esse trabalhador possa usufruir no futuro. O PIS/PASEP, como o Júlio bem colocou, com a Constituição Federal, em 88, a arrecadação de PIS/PASEP deixou de migrar para essas contas individuais do fundo PIS/PASEP e passaram a ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, para pagar seguro-desemprego e abono salarial. Então, como ele bem colocou, desde 89 não tem ingresso de arrecadação de PIS/PASEP para esse fundo PIS/PASEP, mas o patrimônio que tinha sido acumulado até então foi preservado e o fundo tem operações de financiamento junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa, e principalmente ao BNDES, e o resultado dessas operações é que dão a rentabilidade dessas contas que ficaram só sendo acrescidas com a remuneração dessas operações. Como o Júlio bem colocou, esse fundo hoje está disponível está liberado o saque para todos os participantes e não está tendo essa procura tão esperada. Então, a ideia foi pegar esse recurso que está lá parado, fazer um merge dos dois fundos, migrar um para dentro do outro e manter o recurso disponível para os trabalhadores vinculados ao fundo PIS/PASEP, que ainda tem saldos lá, e esse recurso vai estar protegido como uma conta de FGTS. Não vai ter ingresso nessa conta, essa conta vai estar lá parada, só que a gente deixa de ter toda uma estrutura com cursos, com estrutura de governança, com controles complexos, para ser tudo administrado pelo FGTS. Como esse recurso não está sendo buscado, algo em torno de grandes números, 20 bilhões, ele vai servir de lastro, a gente vai usar esse recurso enquanto não estiver sendo buscado, para dar fôlego ao FGTS para liberar os saldos de um salário mínimo para cada participante. Quais são as vantagens dessa medida? Ela confere um tratamento isonômico e universal para todos os participantes, todo mundo que tem conta vinculada no FGTS, todos eles vão levar um salário mínimo de sua conta, vão poder retirar. Então você tem menor risco de injustiça, de beneficiar um setor ou outro, né? Nesse momento de crise é difícil você arbitrar qual setor está mais impactado do que o outro. Ele tem um foco nos mais vulneráveis, porque ele libera integralmente saldos, ele vai liberar completamente, vai zerar 80% das contas do FGTS, esse valor. Vai atender quem está empregado e desempregado, ele pega contas ativas e inativas. É uma medida equilibrada, ela foi muito bem costurada, tanto em volumes e prazos, junto com o BNDES, junto com a Caixa, com o Banco do Brasil, junto com o Conselho do PIS/PASEP, que vai ter que tomar as medidas para encerramento antecipado desse fundo. Então, essas operações foram todas casadas, então, bem equilibrada. Ela preserva as políticas do FGTS, então, assim, ela foi feita de modo que a gente use os 14 bilhões que remanesceram do último saque imediato, que se encerrou dia 31 de março, que não foram buscados, a gente vai usar esse recurso, mais os 20 bilhões do FGTS, e propiciar uma operação aí de uns 35 bilhões, o FGTS consegue absorver com suas disponibilidades essa pequena diferença. Ela vai ser uma medida de fácil implementação, porque a Caixa já conta com essa tecnologia, ela já aplicou isso no saque imediato, que encerrou dia 31 de março, então
facilita o acesso do trabalhador a esse recurso, e vai dar uma maior velocidade de resposta e atendimento. A maioria dos saques vai ser feito por crédito em conta. E, finalmente, ele respeita a legislação, ele está preservando o direito dos titulares do fundo PIS/PASEP, que terão seus recursos lá disponíveis para saque. Ela não afronta a legislação do FGTS, aliás, ela complementa para o caso específico de uma pandemia, de uma calamidade a nível nacional. E tem alguns detalhes que são importantes de mencionar aqui que são as outras medidas que estão em compasso, que o FGTS está dando suporte. Por que isso explica muito por que os prazos, por que os volumes, por que essas quantias. Nesse momento, o FGTS está em vigor uma suspensão das arrecadações do FGTS, então, por 3 meses, competência março, abril e maio, vai deixar de ingressar recolhimento, as empresas estão isentas de recolher a contribuição ao FGTS, então isso vai impedir a entrada de 30 bilhões de reais ao FGTS, então nós estamos tendo que absorver isso. Há um esforço enorme para manter os orçamentos das aplicações do FGTS, em habitação, infraestrutura, saúde, saneamento, então essa medida também não vai comprometer esses orçamentos já anunciados, já aprovados pelo Conselho, no valor de 78 bilhões para esse ano. Então, esse é o apoio que o FGTS está dando para as empresas, o alívio que está dando para as empresas. Para os trabalhadores, nós estamos com esse saque de um salário mínimo a partir de agora de junho. Temos o saque aniversário também, que abriu a partir desse mês, de abril também, todo mundo, quem fez a adesão pelo saque aniversário poderá sacar. Em breve, o Conselho deve discutir também a antecipação, as operações de crédito junto às instituições financeiras para antecipação desses saques aniversários. Por último, só para frisar que essa medida do fundo PIS/PASEP não se confunde com a arrecadação de PIS e PASEP. Então, a extinção do fundo PIS/PASEP não está extinguindo a arrecadação de PIS e PASEP, que hoje, desde a Constituição, vai para o FAT pagar abono salarial e seguro-desemprego. Essa medida também não interfere nesses 2 programas. Mais uma vez, o fundo PIS/PASEP foi encerrado em 89, não tem ingressos, esse é um fundo em descontinuidade, essa política suportada por ele foi descontinuada pela Constituição, ele é um fundo de extinção gradativa. O que nós estamos fazendo juntando ele para ganhar mais eficiência e sinergias. E, finalmente, não há comprometimento do funding que o FGTS dá em suas políticas, como eu já antecipei aqui. Obrigado, secretário. Obrigado, Tilman. Estou entendendo que tem perguntas, Ana? Vamos abrir? Neste momento, abriremos para perguntas. Primeira pergunta, Caroline Rossito, CNN. Boa tarde, secretários. O governo criou uma plataforma, um aplicativo para os trabalhadores se cadastrarem e receberem o auxílio. Então, só lembrando a todos, no ano passado, foram atendidos 96 milhões de trabalhadores com o saque para explicar todos os detalhes operacionais, mas você hoje já tem o aplicativo, já que você dá o download pelo próprio celular. Mas em breve a Caixa vai estar anunciando toda a sistemática. Próxima pergunta, Clébio Cavalcante, TV Record. Boa tarde, secretários. Alguns parlamentares têm discutido a possibilidade de ampliar esse valor, ao invés de um salário mínimo, talvez 50% ou 100% do saldo. Existe até uma ação hoje tramitando no STF que pede isso. Existe esse estudo, existe a possibilidade, que impacto isso traria no caso de uma eventual decisão do STF favorável ao saque integral nas contas de todos aqueles que possuem esse saldo, por favor. Completa.
Os números calculados, eles levaram em conta a sustentabilidade financeira do fundo e foram feitos com bastante zelo. Nós estamos falando de um aporte de recursos da ordem de 21,5 bilhões de reais do PIS/PASEP para o FGTS e há também cerca de 14,6 bilhões de reais remanescentes ainda da medida do ano passado associada ao saque imediato, portanto um valor da ordem de 36 bilhões de reais. Então esses valores permitem com que o fundo tenha uma liquidez em cima desses ativos, vindo do PIS/PASEP para o fundo, maior do que a exigência dos passivos que também chegam ao FGTS provindos do PIS/PASEP. Isso permite então o fundo fazer um pagamento, mas há limite. E esse valor de 1.045 é exatamente um limite que permite conforto para que o fundo tenha sustentabilidade. O diretor Tillman tem detalhes, assim como o secretário Saxida, mas eu gostaria de enfatizar um ponto, que é a segurança jurídica desse processo. O que está sendo feito é um grande avanço, um avanço com segurança jurídica e institucional e embasada em uma experiência de sucesso capitaneada aqui pelo secretário Adolfo Saxida, feita no ano passado e entrando por esse ano, tanto na experiência do saque imediato, como também do saque aniversário. Então, medidas propostas pelos congressos têm a sua legitimidade, mas do ponto de vista da sustentabilidade financeira do fundo, nós atendemos a exatamente o que é possível com essa vinda de recursos do PIS/PASEP e uso de recursos internos. Quer completar? A medida foi... A capacidade de oferecer um saldo maior foi considerada, a gente estressou vários modelos, várias possibilidades, mas assim, realmente, como o secretário disse, essa foi a medida mais segura, tanto em volume quanto em prazo. Essa foi a mais segura. Existem duas maneiras, duas outras propostas que têm seguido por aí. Uma é liberar todo o saldo. Isso implicaria em a gente ter que mobilizar 397 bilhões de reais e acaba com o fundo. Isso acaba, realmente aí acaba tudo, né? Não tem mais política de saneamento, habitação, infraestrutura suportada pelo fundo. E aquela de estender o conceito do decreto número 6 de 2020 para calamidades, para tentar abarcar o FGTS, que daria uma liberação de o saldo de um valor máximo de 6.220, daria um impacto de uns 140 bilhões de reais. O fundo não dispõe desse dinheiro agora. Boa parte do dinheiro do fundo está entregue a operações estão emprestados para as pessoas comprarem casa, construírem casa, infraestrutura e saneamento. Não teria como mobilizar esse recurso agora. O fundo tem uma carteira de títulos públicos e tem uma disponibilidade mais imediata. A nossa medida foi calculada para que essa disponibilidade imediata suporte o não ingresso das arrecadações de FGTS por 3 meses. Então, ela está casada, o cronograma, se você reparar, está casado direitinho. O diferimento da arrecadação do FGTS vai ser competências março, abril e maio. Em junho, a gente começa a liberar. Esse foi o cronograma. Agora, a autorização para sacar no limite da calamidade vai implicar numa venda acelerada de todos os títulos públicos do fundo. Vendendo tudo, não dá ainda para pagar os 140 bilhões aí de limite e vai dar uma enxurrada aí. Melhor a área fiscal pode até me corrigir, nós vamos inundar o mercado com títulos públicos, vai criar dificuldade para o Tesouro emitir títulos nesse momento que ele está precisando também. Então, realmente, os dois cenários são bem, a gente não sabe o que pode acontecer, de fato. Próxima pergunta, Natália Toledo, Globo News. Boa tarde, secretários. A equipe econômica toda, e também na figura do ministro Paulo Guedes, vem repetindo todos os dias que nenhum brasileiro vai ser deixado para trás, principalmente nessas medidas voltadas para a economia. E aí eu pergunto, tem muitos
formais, por exemplo, de baixa renda, ou então micro e pequeno empresários, empreendedores, ainda pedindo e dizendo que estão fora das medidas que estão sendo anunciadas. Eu pergunto se esse novo saque do FGTS é uma resposta para esses dois grupos, ou não, se ainda vem outras respostas para esses públicos. E no caso de pessoas que têm direito a receber alguns desses benefícios, falo principalmente do auxílio emergencial, mas, por exemplo, são sem tetos ou muito baixa renda, não tem como reunir o documento, então com CPF cancelado, bloqueado. O governo pensa em alguma alternativa para resolver essas pessoas que teriam direito, mas por uma condição específica não vão poder por hora? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Desde dezembro de 2019, quando nós começamos a desenhar um conjunto de medidas, caso a situação se fizesse necessária, o ministro Paulo Guedes e o secretário especial Valdir Rodrigues e o secretário especial Marcelo Guaranis, eles pediram atenção nessa frase que ficou conhecida: nenhum brasileiro fica para trás. Então, o que a Secretaria de Política Econômica fez, e várias outras secretarias também, vários outros departamentos do Ministério da Economia. Eu falo pela SPE porque eu estava lá, eu conheço mais. Nós separamos a população brasileira em vários estratos. Quem está desempregado, como é que a gente ajuda? Quem está desempregado, mas está recebendo seguro-desemprego, como é que a gente ajuda? Quem é que está informal, como é que faz? Quem está no Bolsa Família, como é que faz? Quem está no Cadastro Único, mas não está no Bolsa Família? Quem é MEI? Quem é microempresário? Então, nós estamos separando os diversos estratos da população brasileira e cada medida foi desenhada para atingir um desses estratos. Então, nós elaboramos um conjunto amplo de medidas e cada uma direcionada a um extrato específico. E aí, o que foi sendo feito? O Brasil ele tem uma situação fiscal um pouco diferente de Estados Unidos, de Alemanha, de países europeus. Então, vocês não viram aqui o que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, que o governo anunciou um grande pacote de medidas de uma única vez. O governo brasileiro optou por uma série de ondas, né? Essas aqui são as primeiras medidas, primeira onda. Segunda onda, um segundo conjunto de medidas, ou seja, nós fomos separando as nossas medidas em várias levas. Por que isso? Primeiro, porque nos dá uma segurança fiscal muito maior. Imagina se a gente faz igual alguns países europeus que anunciam uma medida gigantesca e depois dá errado, você tem que anunciar outra coisa. A nossa situação fiscal, ela demanda prudência e serenidade. Então as medidas, elas foram sendo anunciadas paulatinamente e foi sendo verificado o impacto de cada uma delas antes de anunciar as próximas. Então, existe sim um conjunto amplo de medidas desenhadas e é exatamente por isso que elas estão sendo anunciadas em levas. Só um complemento, que é com relação às faixas da população e do setor empresarial, da economia que são contempladas com as medidas. O ministro Paulo Guedes e o governo como todo nos colocaram a determinação de contemplarmos os vários segmentos atingidos pelas mazelas, né, atingidos pelo Covid-19. E, portanto, essas medidas têm complementariedade e nós estamos analisando para evitar sobreposição. A do FGTS, certamente, ela atenderá a várias camadas da população. Aqui já foi falado, cerca de 80% das contas serão zeradas com esse limite de saque de até 1.045. E o governo, sim, está pensando em novas medidas. O ministro Paulo Guedes, seus secretários, estão desenhando medidas, por exemplo, que complementem a medida já anunciada anteriormente de folha de pagamentos, feita em conjunto com o Banco Central, o Ministério da Economia e Banco Central, e operacionalização pelo BNDES, que está no espectro de empresas com faturamento anual, com receita bruta, na realidade, entre R$ 360 mil e 10 milhões.
Então, há um segmento menor, abaixo de 360 mil, que nós estamos analisando, o governo anunciará no momento devido, mas todos os segmentos atingidos, os segmentos mais vulneráveis, serão contemplados. Esse é um propósito do governo, a determinação, e sim serão anunciadas medidas contemplando também outras faixas. Para complementar, senhores, desde o primeiro instante que nós começamos a fazer os anúncios das medidas econômicas, nós explicamos para uma crise que a gente não sabe direito como vai se comportar, né? O Ministério da Saúde, que vai nos suceder aqui na mesa para a coletiva, está monitorando e acompanhando todos os dias, estão vendo as situações na Europa, como está se comportando nos Estados Unidos, para ver como aqui vai se comportar. Então, tem um grau de incerteza muito grande. Então, desde o primeiro instante, estamos dizendo, estamos monitorando, estamos acompanhando, para ver cada medida, cada momento, para cada público, o que a gente precisa fazer. Então, a gente tem anunciado desta forma, conforme meus colegas acabaram de colocar, estamos estudando, vendo cada setor, o que pode estar sendo impactado, para que a gente possa fazer a medida para aquele setor. Não somos um país com muito recurso, temos que otimizar os nossos recursos para poder atender a população da melhor forma possível. Como eu tenho dito também, a gente precisa elaborar a medida e ver a implementação. Tem muitas coisas que a gente vê na implementação. O anúncio de ontem do auxílio emergencial, por exemplo, tinha uma preocupação muito grande com a implementação. Vai dar certo? Como é que se faz? Como é que se atinge pessoas que não estão nos nossos cadastros, que já não recebem as nossas políticas? É um desafio para a elaboração de política pública muito grande. E aí eu já quero dar parabéns para a Caixa Econômica, que tem passado para a gente os reportes de atendimento. Já são 25 milhões de cadastrados desde ontem. É uma coisa realmente impressionante a capacidade que se está de se entregar o que a gente está preparando. Por isso que às vezes leva um pouco mais de tempo para estruturar, para que as pessoas realmente possam sentir os efeitos das medidas. A gente já está no final dos nossos anúncios dessa primeira onda toda que temos feito, e para os próximos dias a gente quer fazer um balanço, justamente explicando isso tudo, os públicos que estamos atendendo e como estamos monitorando e a implementação das medidas. Estamos anunciando as medidas e agora vamos ver a implementação, como que tudo está chegando na ponta. Isso é muito importante para saber que o que pensamos está realmente chegando para cada público, tá bom? Última pergunta, Gustavo Maia, O Globo. Boa tarde. Eu queria saber se a equipe econômica, o governo, teme que o Congresso amplie demais o limite de saque nessa medida, por exemplo, e que isso represente um possível risco para o fundo. E também, para esclarecer, eu queria saber se esse pagamento é compulsório, se o trabalhador pode, por exemplo, optar por deixar o dinheiro no FGTS, e nesse caso, o que é que ele deveria fazer para que não ocorra o saque imediato, automático? Sim. A parte inicial da pergunta já foi até endereçada em perguntas anteriores, que o número de 1045, ele é possível, ele é factível, dada o aporte de recursos de cerca de 21,5 bilhões de reais vindo do PIS/PASEP, e o remanescente da ordem de 14,6 bilhões associados às medidas do ano passado, né? O saque imediato, em particular. Então, números diferentes disso terão consequências, né, sobre o fundo. Lembrando que o fundo é um fundo privado que deve preconizar, deve priorizar os cotistas e suas finalidades. Da maneira como desenhada pelo governo e anunciada hoje, a medida provisória publicada hoje, ela preserva o fundo, ou seja, é uma situação de ganha-ganha. Preserva o fundo e, ao mesmo tempo, permite com que a economia tenha esse alento em termos de possível consumo, em particular para aqueles que têm uma faixa de renda mais baixa. Então, é um momento onde o governo atua numa solução sem impacto fiscal, como falei anteriormente, mesmo com nós já estando com um perfil que, em comparação internacional, como mostrado, já coloca o Brasil em posição de vanguarda e posição substancial. Além disso, estamos buscando soluções que não requerem impacto adicional do ponto de vista de pressão nas contas primárias do governo. É exatamente esse o desenho do FGTS.
Deixa eu só colocar uma coisa. Como presidente do Conselho Curador do FGTS, o Conselho Curador vai estar à disposição para apresentar todos os números necessários para essa discussão da medida no Congresso. Acho que nós temos que ser, de fato, responsáveis pelos recursos que lá estão e em que forma que eles lá estão. Há recursos que, de fato, estão lá líquidos, que foi isso que a gente fez aqui, distribuir, permitir o saque de até R$ 1.045. Há recursos que estão lá, mas não estão líquidos. Então, qualquer alteração nessa política que pegue mais recursos do que aqueles que aqui estão previstos na medida provisória, nós vamos ter que desfazer alguma operação gerando algum impacto nas políticas que legalmente o FGTS tem que seguir com a aplicação dos seus recursos, né? Saneamento, habitação e infraestrutura. Então, de novo, o Conselho Curador vai estar à disposição do Congresso para toda a discussão e toda a apresentação dos números e do que é possível se fazer em termos de política com o recurso do FGTS. Só sobre a questão da desistência da operação, tem duas... Bem, o saldo da conta vai estar disponível para o trabalhador. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou vai ser feito no crédito em conta, a gente espera que a maior parte das contas sejam pagas dessa maneira, dos saldos sejam liberados dessa maneira. E tem um dispositivo na MP também que prevê que, se o trabalhador não tiver esse interesse, ele pode se manifestar, aí vai seguir lá, a Caixa deve disponibilizar um canal para ele poder comunicar, talvez até o próprio aplicativo já tenha isso, eles devem anunciar a maneira de fazer isso, mas até dia 30 de agosto ele pode desistir e o recurso retorna para a conta dele. Tá? Não, bem, são duas modalidades, ou crédito em conta, ou o recurso disponível para a pessoa ir lá buscar, se ela não tiver conta para ser creditada. Esses, se não manifestarem nada, o dinheiro vai ficar na conta dele, no final de dezembro, quando encerra o período de saque, ele retorna para a conta, não pode sacar. Aqueles que foi feito o crédito automático, esse pode desistir. Ele pode poder se manifestar até o dia 30 de agosto de que não tem interesse em receber o recurso. Correntistas da Caixa, por exemplo. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Em instantes, coletiva com o Ministério da Saúde.